Nos últimos anos, a máquina de propaganda do Kremlin tem se dedicado a promover uma imagem gloriosa de sua geopolítica. Vladimir Putin, em um quebra-gelo nuclear, admira a vasta imensidão branca do Ártico, proclamando uma nova era de ouro para a Rússia. A televisão estatal incessantemente exibe bandeiras russas plantadas no Polo Norte, novas instalações de gás natural liquefeito reluzentes e afirmações de que a Rota do Norte superará o Canal de Suez, além de bases militares desafiando a NATO. O recado é claro: a Rússia é a indiscutível soberana do Ártico, um império renascente desafiando o frio, o Ocidente e a própria história. No entanto, por trás dessa propaganda polida, esconde-se uma realidade sombria. Um relatório impressionante do Moscow Times, datado de 15 de outubro de 2025, expõe essa verdade. A poucos quilômetros dos reluzentes centros de gás, cerca de 2,5 milhões de cidadãos russos e mais de 260 mil povos indígenas vivem em vilarejos obscuros. Os verdadeiros donos dessa terra guardam, literalmente, a destruição. Eles lutam por sua sobrevivência em condições inóspitas, enfrentando invernos rigorosos com temperaturas que podem chegar a menos 40 graus Celsius. Enquanto os canos de aquecimento ameaçam romper a qualquer momento e os edifícios são uma sombra do que foram, o Kremlin observa com desdém. A riqueza estimada em trilhões de dólares, gerada por essas terras geladas, está ruindo sob o peso das esperanças congeladas de sua população. Em um capricho imperial, Putin desvia bilhões para sonhos megalomaníacos, abandonando seu povo ao sofrimento e à miséria, neste verdadeiro inferno congelado. Para entender a dimensão dessa traição, precisamos ir além do brilho da propaganda e enfrentar números cruéis. As estatísticas revelam um contraste alarmante. Enquanto trilhões de dólares em riqueza são canalizados para Moscovo, os que vivem nesse deserto gelado estão condenados à miséria. Conhecida oficialmente como AZRF, a região ártica da Federação Russa é um dos maiores reservatórios de recursos naturais do planeta. Mais de 80% da produção nacional de gás natural e cerca de 20% do petróleo provém dessa área, mas a condição de vida dos seus habitantes é avassaladoramente inferior à média da Rússia. As cidades que um dia foram orgulhosas, como Norilsk, Vorkuta e Murmansk, agora são ruínas decadentes, repletas de canos enferrujados e apagões constantes. Toda a riqueza que jorra do fundo do Ártico nem ao menos se lembra das pessoas que vivem por cima dela. A face mais cruel desse colapso interno se revela nas trágicas reportagens locais, especialmente no inverno. As infraestruturas, datadas da era soviética e negligenciadas por décadas, ruem sob as temperaturas extremas. Ao longo de invernos rigorosos, milhares ficam sem aquecimento e eletricidade por dias, transformando edifícios em verdadeiras esculturas de gelo. Essas calamidades não são acidentes. Elas decorrem de um abandono sistemático e do desvio de recursos por um regime que não consegue garantir à sua população as condições mais básicas de vida. A frustração e a raiva sob essa camada de gelo estão fervendo, prontas para explodir. O que restará para os 2,5 milhões de habitantes que sustentam essa fortuna? Serão eles os próximos a enfrentar o horror de um colapso total, enquanto os trilhões continuam a ser desviados para as mãos dos oligárquicos? O destino dos habitantes do Ártico deve ser interrogado, e o tempo para mudar esse cenário pode estar se esgotando. Você sabia que enquanto Vladimir Putin posa orgulhosamente em quebra-gelo nucleares, proclamando a hegemonia russa no Ártico com reservas valiosas, milhões de pessoas congelam no inferno que é a realidade oculta? Essa pergunta chocante revela a farsa de um império que abandona seus próprios cidadãos por trilhões em riquezas. Como detalhei anteriormente, a máquina de propaganda do Kremlin vende uma imagem falsa de domínio ártico, mas por trás dela, cidadãos russos e indígenas perecem em miséria, num inferno gelado. Isso não é um império, é uma região sacrificial, traída pelo regime. Para captar inteiramente a magnitude dessa traição ártica do Kremlin, devemos rasgar a superfície brilhante da propaganda e examinar os números brutais, os dados irrefutáveis. Esses dados expõem como, por um lado, trilhões de dólares em riquezas são sistematicamente desviados para os cofres do regime em Moscou. Enquanto, por outro lado, milhões de habitantes das terras produtivas dessas fortunas são deliberadamente abandonados à miséria e à decadência. Oficialmente chamada AZRF, a região ártica da Federação Russa, ela é um dos maiores reservatórios de recursos naturais do planeta.
De acordo com estatísticas oficiais russas, mais de 80% da produção total de gás natural do país e cerca de 20% de sua produção de petróleo são extraídos dessas terras geladas. As imensas instalações de gás natural liquefeito na península de Yamal, os campos petrolíferos profundos na Sibéria, trilhões de dólares em riquezas saem daqui por meio de gigantes estatais como Gazprom e Rosneft, fluindo diretamente para o orçamento federal em Moscou como bilhões em receitas fiscais. O dinheiro que financia a máquina de guerra de Putin na Ucrânia vem principalmente dessa riqueza ártica. Essa região é, literalmente, o cordão umbilical econômico do Kremlin, mas esse cordão é uma bomba relógio prestes a explodir com a raiva do povo. Isso nos leva a uma pergunta retórica devastadora: o que sobra para os 2,5 milhões de pessoas vivendo nas terras onde esses trilhões são produzidos? Conforme dados do relatório do Moscow Times e análises econômicas independentes, elas condenadas a uma qualidade de vida muito abaixo da média da Federação Russa. Seus níveis de renda média são menores, o acesso à saúde básica é mais limitado, as oportunidades educacionais mais deficientes, e, fundamentalmente, as condições de infraestrutura em que vivem são literalmente terríveis. Cidades heroicas soviéticas outrora orgulhosas, como Norilsk, Vorkut e Murmansk, agora se tornaram ruínas em decadência, cheias de oleodutos enferrujados, prédios desmoronados, com apagões constantes. Imagine o cheiro de ferrugem nos ares gélidos, o som do metal rangendo sob o vento cortante, a sensação fria e áspera das paredes rachadas tocando sua pele. O Kremlin extrai cada gota de riqueza do subsolo ártico, esquecendo completamente as pessoas acima dele. É aqui onde encontramos o rosto mais cruel do colapso interno. Relatórios e notícias da mídia local documentam tragédias, especialmente nos meses de inverno. A infraestrutura de aquecimento e eletricidade, remanescente da era soviética, sem manutenção séria há décadas, desaba sistematicamente sob temperaturas congelantes de até menos 40 graus Celsius. Cada inverno, milhares ficam privados de aquecimento básico e eletricidade por dias ou semanas, com canos estourando transformando edifícios em esculturas de gelo, enquanto cortes de energia forçam uma luta primitiva pela sobrevivência em pleno século XXI. Imagine o estalo de um cano congelado rompendo, o vapor frio e úmido preenchendo o ar, o formigar da pele entorpecendo no escuro. Esses eventos não são desastres naturais ou acidentes inesperados. É o resultado de negligência sistemática, roubo de recursos e falência moral de um regime assentado sobre trilhões, incapaz de oferecer condições básicas de vida aos próprios cidadãos. Enquanto os recursos do Kremlin fluíam para projetos luxuosos em Moscou ou gastos militares, a infraestrutura física no Ártico e a confiança do povo no regime se esfarelavam silenciosamente em silêncio glacial. O resultado? Hoje, relatórios científicos pintam um quadro aterrorizante. Mais de 40% da infraestrutura russa existente no Ártico corre alto risco devido ao degelo do permafrost. O que significa isso? À medida que o solo abaixo derrete, fundações de edifícios se deslocam, paredes racham e desabam. Estradas e ferrovias se deformam e tornam inutilizáveis, e o mais perigosamente, oleodutos de óleo e gás se curvam, enfraquecem e rompem. Isso não é mais um risco, é um cenário de desastre iminente, com um cliffhanger sinistro pairando. E se esse colapso acontecesse agora, varrendo tudo em sua fúria invisível? A prévia mais terrível desse colapso sistêmico iminente ocorreu em maio de 2020 em Norilsk, a cidade industrial mais setentrional do mundo. Um dos tanques massivos de combustível diesel em uma usina térmica pertencente ao Norilsk Nickel rompeu devido ao súbito afundamento do permafrost abaixo. Mais de 21 mil toneladas de combustível tóxico vazaram para rios e solo próximos, causando um dos maiores desastres ambientais da história ártica. Isso não foi acidente, foi o efeito dominó da negligência implacável do Kremlin, sentida mais agudamente pelos povos indígenas, verdadeiros donos dessas terras há milhares de anos. Mais de 260 mil nenetses, evenquis, tungueses, chuquis e dezenas de outros grupos étnicos são esmagados sob os pés do monstro industrial da Rússia moderna. Seus espaços de vida são destruídos, culturas ameaçadas. Eles são as primeiras vítimas silenciosas do Império Ártico de Putin. O modo de vida tradicional desses povos há milênios sustentava-se nas tundras onde pastavam rebanhos de renas, rios para pesca, florestas para caça. Mas à medida que gigantes energéticos russos como Gazprom e Rosneft invadem impiedosamente essas terras intocadas para abrir novos campos de petróleo e gás, habitats indígenas são aniquilados.
Oleodutos e estradas cortam rotas de migração de renas. Atividades de exploração poluem terras sagradas. E pior, derramamentos maciços, como o de Norilsk, causam desastres ecológicos onde peixes morrem, água potável envenena-se, tundra transforma-se em lodo preto espesso. Imagine o gosto amargo da água contaminada, o cheiro de óleo queimado impregnando a neve. A sensação pegajosa da lama negra grudando nas botas. Isso não é apenas desastre ambiental, é um golpe mortal nas raízes de uma cultura, um modo de vida ancestral. O Kremlin afirma à comunidade internacional que protege estilos de vida tradicionais desses indígenas, concedendo direitos especiais. Mas o relatório do Moscow Times revela apenas outra mentira propagandística. O regime silencia esses povos, nomeando representantes simbólicos para conselhos vazios, enquanto rouba seus meios de sobrevivência, terra e recursos naturais. Serviços básicos como educação e saúde são inadequados, taxas de alcoolismo e desemprego alarmantemente altas. Isso alimenta a raiva silenciosa mais profunda entre indígenas, humilhados e traídos, sem parcela dos trilhões extraídos de suas terras e forçados a pagar com vidas e culturas. Serão eles os próximos a se revoltarem contra essa farsa imperial? Esse sentimento de traição na própria terra, essa humilhação do regime, não se limita aos indígenas. Quase 2,5 milhões de cidadãos russos no Ártico, vindos de toda a Rússia, compartilham o mesmo destino de abandono e desespero. Sentindo a amarga verdade da propaganda brilhante a cada respiração gelada, o Ártico é uma região sacrificial, esquecida e descartada por Moscou. Esse cotidiano ergue um potencial de rebelião silencioso mas explosivo contra o regime, uma reviravolta chocante que Putin ignora por sua própria ruína. As antigas cidades heroicas da União Soviética, como Norilsk, Vorkuta e Murmansk, transformaram-se em ruínas decadentes repletas de canos enferrujados e edifícios em colapso, enquanto interrupções constantes de energia são uma realidade. A riqueza do Ártico está sendo extraída incansavelmente, enquanto seus habitantes são esquecidos e ignorados. É nesse contexto que encontramos a face mais cruel do colapso interno. Relatos e notícias locais revelam tragédias que se desenrolam, principalmente durante os meses de inverno. A infraestrutura de aquecimento e elétrica, oriunda da era soviética e sem manutenção há décadas, desmorona sob temperaturas que podem atingir até menos 50 graus Celsius. Nesse gelo devastador, milhares de pessoas ficam sem aquecimento e eletricidade, às vezes por dias ou semanas. Canos de aquecimento estouram, transformando prédios em verdadeiras esculturas de gelo, enquanto os cortes de energia obrigam os moradores a enfrentar uma luta primitiva pela sobrevivência no meio da modernidade. Esses eventos não são acidentes ou desastres naturais, são a consequência da negligência sistemática, do roubo de recursos e da bancarrota moral de um regime que, sentado sobre trilhões de dólares em riqueza, é incapaz de fornecer condições básicas de vida aos seus cidadãos. Enquanto todos os recursos do Kremlin se drenam para projetos de luxo em Moscou e gastos militares, tanto a infraestrutura física quanto a confiança das pessoas no regime nas regiões árticas estão lentamente desmoronando. O resultado? Cientistas alertam que mais de 40% da infraestrutura existente no Ártico está em alto risco devido ao degelo do permafrost. O que isso significa? À medida que o solo derrete, as fundações dos edifícios se deslocam, as paredes se racham e, eventualmente, desabam. As estradas e trilhos se curvam e tornam-se intransitáveis, enquanto os oleodutos, extremamente perigosos, estão dobrando, enfraquecendo e prestes a estourar. Estamos não apenas diante de um risco iminente, mas de um cenário de desastre que pode ocorrer a qualquer momento. A amostra mais aterradora desse colapso sistêmico próximo aconteceu em maio de 2020 em Norilsk, a cidade industrial mais ao norte do mundo. Um dos grandes tanques de diesel de uma usina de energia térmica, pertencente a Norilsk Nickel, se rompeu devido ao colapso súbito do permafrost sob ele. Mais de 21 mil toneladas de combustíveis tóxicos se derramaram em rios e no solo, causando uma das maiores catástrofes ambientais da história do Ártico. Agora, em meio a esse colapso ambiental e social, pergunta-se, o que restará para as comunidades indígenas e para os cidadãos comuns quando suas terras, suas vidas e suas esperanças se tornam reféns de um império que esqueceu de cuidar dos seus? Nos últimos anos, a máquina de propaganda do Kremlin tem promovido uma imagem gloriosa de Vladimir Putin, erguido sobre um quebra-gelo nuclear, contemplando a vastidão branca do Ártico.
A narrativa que se espalha pela televisão estatal retrata a Rússia como uma potência resplandecente, segurando a riqueza de trilhões em reservas de gás e petróleo. No entanto, por trás desse brilho enganoso, reside uma realidade sombria. Um relatório impactante do Moscow Times, datado de 15 de outubro de 2025, revela que, a poucos quilômetros daquelas reluzentes instalações de gás, cerca de 2,5 milhões de russos e mais de 260 mil indígenas vivem em condições desesperadoras. Eles enfrentam um inverno rigoroso, com temperaturas que despencam para menos 40 graus Celsius. O sistema de aquecimento está em colapso, prédios ameaçam desabar e as linhas de energia cortadas deixam a população à mercê do frio. Enquanto Putin embolsa trilhões para seus sonhos imperiais, seu povo em Sibéria é deixado para morrer num inferno congelante. Mas o que sobra para esses 2,5 milhões de cidadãos que habitam as terras onde essa imensa riqueza é extraída? Os dados apontam que eles vivem abaixo da média nacional em termos de renda, saúde e educação. Cidades outrora orgulhosas, como Norilsk e Vorkuta, se transformaram em ruínas decadentes, repletas de tubulações enferrujadas e apagões constantes. A riqueza do Ártico é extraída, mas as esperanças do povo se despedaçam a cada dia mais. Os relatórios de tragédias neste inverno são alarmantes. A infraestrutura soviética, deteriorada e negligenciada, falha sob temperaturas gélidas, deixando milhares sem aquecimento, vivendo em condições subhumanas. O que se apresenta como um descaso do regime se transforma em um cenário de colapso. Mas as promessas de Putin de um futuro brilhante para a Rússia diluem-se numa cruel realidade. Em maio de 2020, o colapso do permafrost resultou na ruptura de um tanque de combustível diesel na maior cidade industrial do mundo, Norilsk, despejando 21 mil toneladas de poluentes em rios e solo. Este não foi um acidente. Essa tragédia atinge em cheio os povos indígenas que, por milênios, habitaram e cuidaram dessas terras. Eles estão sendo esmagados pela máquina industrial moderna, enquanto suas tradições e culturas se desfazem sob o peso do avanço implacável da exploração. As migrações de renas estão sendo interrompidas por estradas e tubulações. A poluição contamina águas sagradas, em desastres ecológicos. O que antes era vida se transforma em veneno. O Kremlin diz proteger esses povos, mas, na verdade, promove uma mentira para a comunidade internacional. Eles são as primeiras e silenciosas vítimas do Império Ártico de Putin, lutando não apenas para sobreviver, mas para preservar uma forma de vida que está sendo exterminada. A insatisfação silenciosa se acumula entre os indivíduos dessa região, prontos para explodir contra o regime que os traiu. E agora, surge a pergunta, até quando esses indivíduos aceitarão viver em um cenário de abandono, enquanto as riquezas de sua terra continuam sendo saqueadas sem compaixão? A resposta pode ser mais explosiva do que se imagina. Nos últimos anos, a propaganda do Kremlin tentou apresentar ao mundo uma imagem gloriosa. Vladimir Putin, orgulhoso, em um quebra-gelo nuclear, observando a imensidão branca do Ártico, proclamando que a nova era de ouro da Rússia dominava trilhões em reservas de petróleo e gás. A televisão estatal bombardeia imagens de bandeiras russas fincadas no Polo Norte e instalações modernas de GNL. A mensagem é clara: a Rússia é a soberana indiscutível do Ártico, um império ressurgente desafiando o frio, o Ocidente e a própria história. Contudo, o que se oculta por trás deste espetáculo cuidadosamente construído é uma realidade sombria. Um alarmante relatório do Moscow Times, datado de 15 de outubro de 2025, revela que, na mesma região ártica, apenas alguns quilômetros além das brilhantes instalações gasíferas, 2,5 milhões de cidadãos russos e mais de 260 mil indígenas esperam por uma destruição iminente. Esses homens e mulheres travam uma batalha pela sobrevivência sob condições de inverno rigorosas, com temperaturas que atingem menos 40 graus Celsius. As tubulações de aquecimento correm o risco de romper a qualquer momento e os edifícios ameaçam desabar. Enquanto Putin tenta construir um império à custa da miséria do seu povo, os verdadeiros proprietários da terra, os que vivem sob a sombra do isolamento, enfrentam o abandono de um governo que os esqueceu. A riqueza retratada em Moscovo contrasta brutalmente com a realidade dessas vidas congeladas em um inferno de desespero. Essa região não é um império, é um lugar sacrificado, traído pelo regime. Para compreender plenamente a magnitude dessa traição ártica, devemos ir além da propaganda e fitar os números que não mentem.
Apesar de ser uma das maiores reservas de recursos naturais do planeta, 80% do gás natural e cerca de 20% do petróleo da Rússia são extraídos dessas terras geladas. No entanto, ao mesmo tempo, essa riqueza é drenada enquanto seus habitantes têm acesso a serviços de saúde, educação e infraestrutura de qualidade inferior. Normalmente, cidades que já foram símbolo de orgulho, como Norilsk e Vorkuta, agora parecem ruínas decadentes, com tubulações enferrujadas e constantes quedas de energia. O Estado alega proteger os modos de vida tradicionais desses povos, mas, na verdade, tenta silenciá-los, nomeando representantes em conselhos vazios enquanto retira suas fontes de subsistência. Diante da negligência e do desespero, a frustração cresce entre os indígenas e os habitantes da região. A traição não se limita apenas aos povos indígenas, cerca de 2,5 milhões de cidadãos russos que habitam o Ártico compartilham o mesmo destino de abandono. Esses habitantes experimentam, diariamente, a amarga verdade por trás dos slogans polidos do regime. Eles estavam esperançosos com a ascensão de Putin, que prometeu um renascimento do orgulho nacional, mas logo essa esperança se transformou em uma amarga decepção. Com os anos, as promessas se mostraram vazias, enquanto os investimentos fluíam para os bolsos de oligarcas em Moscovo, deixando os habitantes da região a ver navios. Neste cálculo cruel da vida, o que sobra para aqueles que habitam as terras das quais saem trilhões de riquezas? Essa situação cria um potencial explosivo que poderia levar à rebelião contra um regime que abandona os seus em prol de sonhos imperiais. Assim, sob a imensidão silenciosa do Ártico, a expectativa de mudança se ergue, como uma contagem regressiva. Quando o povo perder o medo, o som da revolta pode ecoar nas montanhas geladas. A traição está gravada em cada sopro de ar gelado, e o que antes era esperança pode se transformar em uma tempestade de insurreição. Nos últimos anos, a máquina de propaganda do Kremlin tem promovido uma imagem gloriosa de um Putin orgulhoso, posando em um quebra-gelo nuclear, olhando para a vasta imensidão branca do Ártico. Ele proclamava que a Rússia estava prestes a entrar em uma nova era de ouro, repleta de riquezas de petróleo e gás natural. A televisão estatal despejava incessantemente imagens de bandeiras russas cravadas no Polo Norte, novas e reluzentes instalações de gás, e promessas de que as rotas do Norte rivalizariam com o Canal de Suez. O recado era claro: a Rússia é a líder indiscutível do Ártico, um império renascente desafiando o Ocidente e a história. No entanto, por trás dessa fachada radiante, esconde-se uma realidade sombria. Um relatório chocante do Moscow Times, datado de 15 de outubro de 2025, expõe a verdade fria e cruel: nas mesmas regiões árticas cercadas por essa pompa, vivem cerca de 2,5 milhões de cidadãos russos e mais de 260 mil indígenas. Eles esperam, desesperançosos, pela destruição. Esses indivíduos lutam por sobrevivência em invernos rigorosos, enfrentando temperaturas que chegam a menos 40 graus Celsius, com canos de aquecimento vulneráveis a explosões a qualquer momento, prédios que podem desabar e linhas de energia cortadas. O Kremlin, que jorrou trilhões para alimentar os sonhos de grandeza imperial de Putin, abandonou seu povo às terras congeladas da Sibéria, condenando-os a uma vida de miséria. Essa não é uma manifestação de poder, é uma traição brutal. Para entender a magnitude desta traição no Ártico, precisamos ir além da propaganda reluzente e analisar dados brutais e inegáveis. Oficialmente conhecido como a RRF, a região ártica da Federação Russa é um dos maiores reservatórios de recursos naturais do planeta. Dados oficiais indicam que mais de 80% da produção total de gás natural do país e cerca de 20% da produção de petróleo provém dessas terras congeladas. As gigantescas instalações de gás no Península de Yamal e os campos petrolíferos profundos na Sibéria extraem trilhões de dólares, transferindo essa riqueza diretamente para o orçamento federal em Moscou. Este é o maná que financia a máquina de guerra de Putin na Ucrânia. Mas, e quanto aos 2,5 milhões de pessoas que habitam essas terras que sustentam essa fortuna? Dados revelam que vivem em condições muito abaixo da média da Federação Russa. Suas rendas são baixas, o acesso à saúde é restrito, e a infraestrutura, verdadeiramente deplorável. Cidades que foram orgulhosas durante a era soviética, como Norilsk e Vorkuta, hoje são ruínas decadentes, repletas de canos enferrujados e apagões constantes. Todos os anos, milhares enfrentam a privação de aquecimento e energia, lutando por suas vidas no meio da geladeira conhecida como vida moderna.
Esses não são desastres naturais, são o resultado de negligência sistemática, roubo de recursos e a profunda corrupção de um regime que, mesmo com trilhões em riquezas, não consegue prover condições básicas de vida para seu povo. Estudos científicos apontam que mais de 40% da infraestrutura existente na região está em alto risco devido ao degelo do permafrost. O que isso significa? À medida que o solo se derrete, as fundações dos edifícios se deslocam, as paredes se racham e, eventualmente, colapsam. Ruas e trilhos se deformam, e os perigosos oleodutos se curvam, se enfraquecem e estouram. Não é mais uma questão de risco, é um cenário de desastre iminente. Na cidade de Norilsk, um dos maiores desastres ambientais da história do Ártico aconteceu em maio de 2020, quando um tanque de combustível diesel se rompeu, despejando 21 mil toneladas de poluentes em rios e solo. Isso não foi um acidente. A destruição dessas infraestruturas atinge especialmente os povos indígenas que, por séculos, foram os verdadeiros guardiões dessas terras. Eles vivem sob a sombra do monstro industrial moderno, sua cultura ameaçada, enquanto suas terras são devastadas pela extração impiedosa. Os representantes indígenas são escolhidos a dedo para conselhos que pouco fazem por eles, enquanto a vida de seus povos continua sendo sacrificada. Eles não só ficam sem uma parte das trilhões extraídas de suas terras, mas também pagam o preço com vidas perdidas. Este sentimento de traição permeia todo o Ártico, onde a população está condenada ao abandono e à desesperança. Compreender como a elite de Moscovo vive em luxo enquanto 2,5 milhões de cidadãos da região lutam pela sobrevivência é apenas uma parte desta história. Por que o Kremlin arriscaria tanto ao ignorar seu próprio povo? A resposta repousa nos interesses pessoais de Putin e em uma luta geopolítica que se estende até o gelo do Ártico, enquanto os cidadãos observam sua riqueza sendo consumida em guerras distantes. O que acontecerá quando essa pressão explodir? Por que o Kremlin arrisca tanto, reunindo com as próprias mãos os ingredientes de revoluções sangrentas na história russa, deixando suas próprias terras geladas fervendo de raiva? Imagine o vento uivando como um lobo faminto, cortando a pele exposta, enquanto famílias tremem no escuro. Mas o verdadeiro golpe vem agora. Putin ignora milhões de almas congeladas para caçar fantasmas no gelo. Por que ele expõe sua própria retaguarda, seus 2,5 milhões de cidadãos, a um perigo mortal? Ele desvia tudo para uma obsessão insana. Recursos que poderiam aquecer lares vazam para um jogo de xadrez geopolítico sem fim. O ar gelado cheira a diesel podre e metal enferrujado, enquanto o regime sonha com glória distante. Não é pelo bem-estar do povo, é por bandeiras no Polo Norte e bases que desafiam o Ocidente. E se eu te disser que essa loucura tem raízes em um sonho febril de Putin? A rota marítima do norte, emergindo das geleiras derretidas pelo aquecimento global, poderia eclipsar o canal de Suez. Ele fantasia com o controle total, um trunfo no comércio mundial, elevando a Rússia a gigante. Bilhões fluem para portos reluzentes, frotas de quebra-gelos gigantes, e bases militares imponentes ao longo do caminho. O som das soldas ecoa como tiros, mas para quê? Para encher os bolsos de oligarcas ou para proteger um império ilusório? Você sente o frio apertando o peito, como se o permafrost estivesse derretendo sob seus pés. Essa rota, prometida como salvação econômica, vira pesadelo quando o gelo rende e quebra. Putin aposta tudo nisso. Ignorando os gemidos de canos estourados em vilarejos próximos. Mas há mais, uma guerra fria renascendo no Ártico. E agora, o confronto com a OTAN explode em plena vista. A região não é só ouro negro, é um tabuleiro militar vital. Submarinos nucleares russos espreitam nas profundezas escuras, o caminho mais curto para mísseis rumo ao ocidente serpenteia por aqui. Países da OTAN. Estados Unidos. Canadá. Noruega, Dinamarca, e agora Finlândia e Suécia, fortalecem sua presença. Putin responde com fúria, novas bases aéreas surgem do nada, estações de radar piscam no horizonte nevado, baterias de mísseis se erguem como sentinelas. Recursos maciços, trilhões desviados, para barrar o ocidente do gelo eterno. Ouço o rugido distante de motores, o cheiro de combustível queimando no ar polar, enquanto famílias em Norilsk acordam sem luz. Essa militarização é uma corrida armamentista no fim do mundo.
Putin caça submarinos da OTAN a milhares de quilômetros, constrói linhas de defesa contra ameaças imaginárias, gastando bilhões que poderiam salvar vidas. A ironia corta como uma lâmina afiada, ele protege fronteiras fantasmas, mas abandona o coração da nação ao caos gelado. E se essa cegueira estratégica virar o calcanhar de Aquiles do regime? Milhões congelando em casa, enquanto mísseis apontam para o vazio, constroem uma bomba relógio de revolta. O que acontece quando o povo gelado finalmente explode? Nos últimos anos, a máquina de propaganda do Kremlin tem tentado nos vender uma única imagem: Vladimir Putin em pé, orgulhoso, em um quebra-gelo nuclear, contemplando a imensidão branca do Ártico. Ele proclama que a nova era dourada da Rússia reina sobre trilhões de dólares em reservas de petróleo e gás natural. A televisão estatal não cessa de bombardear o público com imagens de bandeiras russas fincadas no Polo Norte, novas e brilhantes instalações de GNL, e afirmações de que a Rota do Norte superará o Canal de Suez, com novas bases militares desafiando a OTAN. A mensagem da propaganda é clara: a Rússia é a senhora indiscutível do Ártico. Um império renascente que desafia o frio, o Ocidente e a própria história. Porém, atrás dessa propaganda imaculada, esconde-se um inferno congelado, revelado pelo chocante relatório do Moscow Times, datado de 15 de outubro de 2025. Na mesma região ártica, a poucos quilômetros das brilhantes instalações de gás, cerca de 2,5 milhões de cidadãos russos e mais de 260 mil indígenas estão à espera da destruição. Estes indivíduos travam uma batalha moderna pela sobrevivência em condições invernais de até ao menos 40 graus Celsius. As tubulações de aquecimento podem estourar a qualquer momento, os edifícios desmoronar, e as linhas de energia se romper. O que acontece com essas esperanças congeladas e os corpos de 2,5 milhões de russos, enquanto Putin desvia trilhões para seus sonhos imperiais? Esse não é um império, mas uma região sacrificial, traída pela regime. Compreender a magnitude dessa traição ártica exige que olhemos além da superfície polida da propaganda. Os números brutais são inegáveis. Enquanto trilhões de dólares em riquezas são canalizados para Moscovo, milhões que habitam as terras deste ouro são abandonados à miséria. Conhecida oficialmente como AZRF, a região ártica da Federação Russa é um dos maiores reservatórios de recursos naturais do planeta. Mais de 80% da produção total de gás natural da Rússia e aproximadamente 20% do petróleo provém dessas terras congeladas. As gigantes estatais, como a Gazprom e Rosneft, drenam trilhões que abastecem o orçamento federal de Moscovo, o que inclui o financiamento da máquina de guerra de Putin na Ucrânia. Essa região é a tábua econômica do Kremlin, mas também uma bomba relógio. A ira do povo está prestes a explodir. E para os 2,5 milhões que vivem na terra onde essa riqueza é extraída, o que sobrou? Segundo dados do relatório do Moscow Times e análises econômicas independentes, eles enfrentam uma qualidade de vida muito abaixo da média da Federação Russa. Acesso à saúde, educação e infraestrutura são precários. Cidades outrora orgulhosas, como Norilsk, Vorkuta e Murmansk, estão se transformando em ruínas em decomposição. O Ártico esgota cada gota de riqueza, enquanto esquece os que vivem acima dele. O que ocorre neste gélido cenário? Relatos locais documentam tragédias, especialmente no inverno. As infraestruturas soviéticas, sem manutenção por décadas, colapsam sob temperaturas extremas. Pessoas ficam sem aquecimento e eletricidade, enquanto canos estouram. São desastres naturais ou acidentes imprevistos? Não. Essa é a consequência do descaso de um regime que possui trilhões, mas não consegue garantir condições mínimas de vida aos seus cidadãos. Enquanto recursos do Kremlin fluem para projetos luxuosos em Moscovo e gastos militares, a infraestrutura e a confiança do povo no regime se desmoronam silenciosamente. Qual será o futuro dessas pessoas? Relatórios científicos apontam que mais de 40% da infraestrutura existente no Ártico corre alto risco devido ao derretimento do permafrost. Isso significa que os fundamentos se deslocam, paredes racham, e a situação pode se transformar em um desastre iminente. Um exemplo terrível dessa ameaça ocorreu em maio de 2020, em Norilsk, quando um tanque de combustível diesel se rompeu. Mais de 21 mil toneladas de combustível tóxico contaminaram rios e solo, resultando em uma das maiores catástrofes ambientais da história do Ártico. E quem mais sofre? Os povos indígenas,
que há milênios habitam essas terras, estão sendo esmagados pela modernidade. Suas terras, tradições e modo de vida estão sendo destruídos. O Kremlin afirma proteger os modos de vida tradicionais. Mas isso não passa de uma mentira propagada. A verdade é que estão sendo silenciados, enquanto perdem suas raízes e meios de subsistência. Mas o que há de novo nesse abandono? 2,5 milhões que habitam a região, filhos e netos de quem chegou no tempo soviético, encontram-se abandonados, vivendo a amarga realidade por trás da propaganda reluzente. Com ilusões perdidas, a esperança se transformou em desilusão. O que resta? Um potencial explosivo de rebelião está crescendo. A traição do Kremlin não conhece limites, um povo que se sente traído em sua própria terra. E o fardo da solidão está prestes a transformar a indignação em ação. Se tudo está desmoronando, quem realmente se beneficia disso? E a que custo? A tragédia no Ártico é mais que uma crise de infraestrutura ou uma luta geopolítica. É uma traição de Vladimir Putin ao seu próprio povo, que ignora as promessas feitas ao longo de mais de 2 décadas. Para os 2,5 milhões de cidadãos que habitam essa região, a estabilidade virou um mero sonho. Eles vivem a realidade aterrorizante de residências que podem desabar a qualquer instante, enfrentando o risco de congelar ao receber um jorro de ar gélido, com temperaturas que atingem os 40 graus negativos e sem saber quando a próxima falta de energia ocorrerá. Isso não é estabilidade, mas um caos cotidiano, uma luta incessante pela sobrevivência. A máquina de propaganda do Kremlin tenta insuflar orgulho nacional, exibindo bases militares no Ártico e poderosos quebra-gelos nucleares. Contudo, à sombra dessas instalações, restam 2,5 milhões de pessoas abandonadas, que observam trilhões de dólares em riqueza extraídos de suas terras fluírem para os oligarcas de Moscou, para clubes de futebol em Londres, ou para uma guerra eivada de futilidade na Ucrânia. Eles não são o brilho do império, mas sim suas esquecidas sombras, um grupo marginalizado que vive em meras condições de sobrevivência. Esse quadro, uma verdadeira bomba social à espera de estourar, mina as fundações da legitimidade do regime. Putin alega que iniciou a guerra na Ucrânia para proteger o mundo russo. No entanto, ele abandona milhões de cidadãos russos que habitam as terras mais estratégicas e ricas do país, privando-os até das necessidades humanas mais básicas. Essa contradição, essa hipocrisia, atingiu um nível que não pode mais ser escondido. E assim, aqueles que enfrentam essa dura realidade veem seus últimos vestígios de lealdade ao regime se desvanecerem. Foi um gol contra que Putin marcou em seu próprio castelo. Enquanto se prepara para um conflito fictício contra a OTAN, ele comete um verdadeiro crime de descaso e abandono contra seu próprio povo. Ao roubar trilhões, condenou 2,5 milhões de pessoas a um inferno congelado. A história nos ensina que nenhum império que vira as costas para seu próprio povo pode sobreviver. Essa reflexão é uma chamada à ação. Como é possível que a nação mais rica em recursos se torne um palco de miséria e desespero? A pergunta que fica é: até quando essa situação insustentável irá perdurar? Nos últimos anos, a máquina de propaganda do Kremlin tem promovido uma única imagem para o mundo. Vladimir Putin, de pé orgulhosamente em um quebra-gelo nuclear, aprecia a infinidade branca do Ártico e proclama a nova era de ouro da Rússia, reinando sobre trilhões de dólares em reservas de petróleo e gás natural. A televisão estatal incessantemente exibe imagens das bandeiras russas fincadas no Polo Norte, novas e reluzentes instalações de gás natural liquefeito, declarações de que a rota do Mar do Norte rivalizará com o Canal de Suez e bases militares desafiando a OTAN. O recado dessa propaganda é claro: a Rússia é a soberana indiscutível do Ártico. Um império renascente desafiando o frio, o Ocidente e a própria história. Mas por trás dessa propaganda brilhante, existe um inferno congelado, exposto por um chocante relatório do Moscow Times, datado de 15 de outubro de 2025. Nesse mesmo Ártico, a poucos quilômetros das instalações reluzentes de gás, aproximadamente 2,5 milhões de cidadãos russos e mais de 260 mil indígenas vivem em cidades sombrias, aguardando destruição. Essas pessoas estão lutando por sobrevivência em condições congelantes, com temperaturas que chegam a menos 40 graus Celsius, enfrentando canos de aquecimento que podem estourar a qualquer momento, prédios que podem desabar e linhas de energia cortadas. A riqueza de trilhões de dólares do Kremlin está ruindo sob as esperanças congeladas e os corpos desses 2,5 milhões de cidadãos.
Enquanto Putin rouba trilhões para seus sonhos imperiais e uma exibição de força sem sentido contra a OTAN, ele abandona seu próprio povo nas terras congeladas da Sibéria, condenando-os a uma vida de miséria. Para entender a magnitude dessa traição no Ártico, devemos ir além da superfície da propaganda e examinar os números brutais. Os dados mostram que, enquanto trilhões de dólares em riqueza são sistematicamente canalizados para Moscovo, milhões que habitam as terras de onde essa riqueza é extraída são deliberadamente abandonados à miséria. Conhecido oficialmente como AZRF, a região ártica da Federação Russa é uma das maiores reservas de recursos naturais do planeta. Segundo estatísticas oficiais russas, mais de 80% da produção total de gás natural e aproximadamente 20% da produção de petróleo do país são extraídos dessas terras congeladas. As imensas instalações de gás natural liquefeito na península de Yamal, os campos de petróleo no coração da Sibéria, trilhões de dólares fluem através de gigantes estatais como Gazprom e Rosneft, indo diretamente para o orçamento federal em Moscovo como bilhões em receitas fiscais. O dinheiro que financia a máquina de guerra de Putin na Ucrânia vem, em grande parte, dessa riqueza ártica. Esta região é, literalmente, a linha de vida econômica do Kremlin, mas essa linha de vida é uma bomba relógio prestes a explodir, com a ira do povo preparada para eclodir. E o que sobra para os 2,5 milhões de pessoas que vivem exatamente nas terras de onde esses trilhões são extraídos? Dados do relatório e análises econômicas independentes revelam que essas pessoas enfrentam uma qualidade de vida muito abaixo da média da Federação Russa. Seus níveis de renda são mais baixos. O acesso à saúde básica é limitado, as oportunidades educacionais são insuficientes, o mais alarmante, as condições da infraestrutura em que vivem são terríveis. Cidades que já foram orgulhosas, como Norilsk, Vorkuta e Murmansk, transformaram-se em ruínas decadentes, repletas de tubulações enferrujadas, edifícios em ruínas e constantes quedas de energia. O Atlântico extrai cada gota de riqueza do Ártico, esquecendo completamente as vidas acima dele. A face mais implacável do colapso interno se revela quando reportagens e notícias locais documentam tragédias que ocorrem, especialmente durante os meses de inverno. A infraestrutura de aquecimento e eletricidade, datada da era soviética e sem manutenção séria há décadas, entra em colapso sob temperaturas congelantes, chegando a menos 40 ou até menos 50 graus. A cada inverno, milhares de pessoas ficam sem aquecimento e eletricidade por dias, até semanas, enquanto canos estourados transformam prédios em esculturas de gelo e cortes de energia forçam as pessoas a lutarem pela sobrevivência em pleno século XXI. Esses eventos não são catástrofes naturais, mas o resultado de negligência sistemática, roubo de recursos e bancarrota moral de um regime que senta sobre trilhões de dólares em riqueza, mas não consegue fornecer aos seus cidadãos as mais básicas condições de vida. Enquanto todos os recursos do Kremlin fluíam para projetos de luxo em Moscou ou gastos militares, tanto a infraestrutura física quanto a confiança do povo no regime no Ártico estão se desmoronando em silêncio. O resultado? Relatórios científicos revelam uma imagem aterrorizante. Mais de 40% da infraestrutura existente na região está em alto risco devido ao descongelamento do permafrost. O que isso significa? À medida que o solo sob as construções derrete, os alicerces deslocam-se, as paredes racham, e eventualmente colapsam. Estradas e trilhos de trem se deformam e tornam-se inutilizáveis, e, o mais perigoso, oleodutos estão se curvando, enfraquecendo e estourando. Isso não é mais um risco, é um cenário de desastre que pode acontecer a qualquer momento. O exemplo mais aterrador desse colapso iminente ocorreu em maio de 2020 em Norilsk, a cidade industrial mais ao norte do mundo. Um dos enormes tanques de combustível diesel em uma usina termoelétrica explodiu devido ao repentino colapso do permafrost abaixo dele, resultando em um dos maiores desastres ambientais da história do Ártico. Esse não foi um acidente. O efeito em cadeia desse colapso e a política impiedosa de negligência do Kremlin estão sendo sentidas mais agudamente pelos povos indígenas que, há milênios, são os verdadeiros donos dessas terras. Mais de 260 mil nêneros, eventos, chukchis e dezenas de outros grupos étnicos estão sendo esmagados sob os pés do monstruoso setor industrial da Rússia moderna. Seus espaços de vida estão sendo destruídos e suas culturas ameaçadas. Eles são as primeiras e mais silenciosas vítimas do Império Ártico de Putin. A maneira de viver desses povos, que se baseia há milhares de anos nas tundras onde pastam suas renas, nos rios onde pescam e nas florestas onde caçam, está sob ataque.
conforme os gigantes da energia russa, como Gazprom e Rosneft, invadem implacavelmente essas terras intocadas para abrir novos campos de petróleo e gás, os habitats dos indígenas estão sendo devastados. Oleodutos e estradas interrompem as rotas de migração das renas. As atividades de exploração poluem as terras que eles consideram sagradas. O pior de tudo é que os enormes derramamentos de petróleo, como o que ocorreu em Norilsk, resultam em desastres ecológicos que matam peixes, envenenam a água potável e transformam a tundra em uma espessa lama negra. Essa não é apenas uma tragédia ambiental, é um golpe mortal nas raízes de uma cultura, um modo de vida. O Kremlin afirma à comunidade internacional que protege os estilos de vida tradicionais desses povos indígenas e lhes concede direitos especiais. No entanto, como o relatório do Moscow Times também observa, isso é apenas mais uma mentira de propaganda. Na realidade, o regime tenta silenciar esses povos nomeando seus representantes para conselhos simbólicos, enquanto ao mesmo tempo retira seus meios de sobrevivência, ou seja, suas terras e recursos naturais. Os serviços básicos, como educação e saúde, são inadequados, e as taxas de alcoolismo e desemprego são alarmantemente altas. Essa situação alimenta uma raiva silenciosa, mas profunda, entre os povos indígenas. Não apenas eles não recebem uma parte dos trilhões de dólares extraídos de suas terras, como também são forçados a pagar por essa riqueza com suas vidas e suas culturas. Essa é uma das explosões mais perigosas contra o regime. A sensação de traição em sua própria terra natal não é limitada apenas aos povos indígenas da região. Cerca de 2,5 milhões de cidadãos russos, que vivem no Ártico e que vieram de diversas regiões da Rússia, também compartilham o mesmo destino de abandono e desespero. Essa vasta população enfrenta, diariamente, a amarga verdade por trás dos slogans de propaganda brilhantes do regime. A realidade é que o Ártico é, na verdade, uma região sacrificial, esquecida e rejeitada por Moscovo. Cada respiração congelante confirma essa experiência, acumulando um potencial silencioso, porém explosivo, de rebelião contra o regime. A grande maioria dessas pessoas se estabeleceu na região durante a era soviética ou é descendente deles. Eram indivíduos que viviam em isolamento, em um dos climas mais severos do mundo, mas que eram apoiados pelo Estado, carregando um senso de missão. Quando a União Soviética desmoronou e o suporte estatal foi cortado, muitos deixaram a região. Contudo, os que permaneceram encontraram nova esperança com a ascensão de Putin ao poder. Ele prometeu que a Rússia renasceria, que o Ártico seria novamente o orgulho do país. Essas promessas foram acreditadas. Quando projetos de gás e petróleo no valor de trilhões de dólares começaram, esperavam que suas vidas melhorassem, que suas cidades seriam modernizadas, e que poderiam oferecer a seus filhos um futuro melhor. Mas, com o passar do tempo, essa esperança foi substituída pela amarga decepção. O dinheiro não foi utilizado para consertar os canos de aquecimento estourados, renovar os edifícios em ruínas ou modernizar as escolas e hospitais. Ao invés disso, fluiu para os bolsos de oligárquicos em Moscovo, em projetos de luxo. Enquanto Putin se prepara para uma guerra fictícia contra a OTAN, ele está cometendo um crime real de abandono contra seu próprio povo. Ele roubou trilhões e condenou 2,5 milhões de pessoas a um inferno congelado. A história nos ensina que nenhum império que se volta contra seu próprio povo pode sobreviver. E assim, à medida que o Kremlin continua sua luta por poder e riqueza em uma região que deveria ser um farol para todos, o verdadeiro som do desespero e da revolta começa a ressoar nas terras frias do Ártico. O que acontecerá quando essa raiva explodir? O despertar da população pode transformar-se em uma avalanche capaz de derrubar até mesmo os muros mais impenetráveis do Kremlin. Quando a chama da rebelião se acender, quem realmente dominará o Ártico? A pergunta que fica é: o que é mais assustador para o Kremlin, a força avassaladora da natureza, ou a força unida de um povo abandonado que finalmente decide se levantar e lutar por seus direitos? Preparem-se, pois essa luta pode muito bem ser a tempestade que vai moldar o futuro do Ártico, e possivelmente, de toda a Rússia.